Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus alunos. Nesta aula de português gramática, português lúdico ou aula lúdica. Meu Deus, que quadro lindo o senhor que fez, professor. Oi. Esse quadro, gente, tem tudo, tem tanta riqueza nele para vários assuntos. Primeiro, o uso da crase, o amor da preposição a pelo artigo a. Não é maravilhoso? Aí o que acontece? A preposição diz para o artigo: eu te amo, igual no filme Ghost. Aí o artigo responde para a preposição idem. Aí a preposição fala: você é a minha alma gêmea, igual na música do Fábio Júnior, As Metades da Laranja. Aí nós vamos para cá, ó, temos aqui o autor da música, o compositor da música Alma Gêmea é o Peninha. Tá, já viram? Então, a parte da gramática. Depois, a parte do esporte. A preposição tá de patins. A crasinha desse amor também está de patins, é a cara da mãe. O chapeuzinho dela tem uma peninha, uma fitinha virada para a esquerda, que é a crase, ou acento grave, né? E ela é a cara da mãe. Quem é a mãe? A mãe é o artigo. Tá legal? Então agora vamos para outra parte. Que eu estou mostrando tudo que se pode explorar numa sala de aula, numa dimensão maior do que simplesmente a gramática ou a música ou a literatura, muito mais. Veja, Albuquerque do Frevo Alegria, sou eu, porque meu avô nasceu em Uricuri, no sertão de Pernambuco. E eu ensinava o frevo no recreio. Então, Jesus é amor e alegria. Gálatas 5. Paulo aos Gálatas. Na cabeça do Albuquerque está Deus com a pombinha, tá vendo? E aqui a sombrinha de frevo, tá vendo? Até agora nós falamos de música, da gramática, né? Artigo, preposição, artigo, crase. E agora estamos viajando, falamos do filme Ghost aqui, que está escrito aqui nesse coração, né? E falamos também do declaração de amor, né? Da preposição para o artigo. Aí o que mais? Aqui tem um alencar da poesia. Olha aqui. Então, a moça aqui tem amor no coração, que é a artigo. Jesus é poético. Leia Mateus 5. Ele é a luz e a paz, o Filho de Deus. Aí, bem-aventurados os puros, os pacificadores, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, né? Aí é só maravilha, por isso que eu chamo de Jesus poético, porque é uma beleza só o Sermão da Montanha. Independente que você seja religioso ou não, leia lá o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. É uma verdadeira poesia do mestre, do Senhor, professor Jesus de Nazaré. Aí o que eu sugiro aqui? Eu fiz isso. Leia o livro 5 Minutos do poeta Alencar. Ali está uma mocinha, né? Representando 5 minutos. E aí o que acontece? Este livro, 5 Minutos, foi escrito em 1856. Foi o primeiro livro do poeta José Martiniano de Alencar. Então, eu li com meus alunos em sala de aula e eles continuavam lendo em casa. E adiantando, né? E quando eles voltavam na próxima aula, a gente continuava a leitura, cada um lia um pedaço, nós íamos interpretando o livro, e um aluno ficou empolgado e disse: professor, aí o quê, amigo? Eu conheci minha esposa dentro do ônibus. Eita, que maravilha! Pelo seguinte, o livro é assim, tem um ônibus puxado a cavalos, 1856 não tinha motor ainda, né? E aí é uma carruagem grande, bonita que só ela, né? Com as características mesmo de um ônibus, com a porta de entrada, né? E as janelinhas. E aí ele chega no Andaraí, lá no Rio de Janeiro, no centro, né?
e diz, cadê o ônibus das 18 horas? Partiu a 5 minutos. Aí ele fez o livro, 5 minutos, que ele teve que esperar 1 hora para pegar o outro ônibus. E nesse outro ônibus conheceu uma moça lindíssima, com aquele chapéu lindo, era cada chapéu maravilhoso, bem trabalhado, né, naquela época, e todos os homens também usavam chapéu para evitar o sol, não sei, né, e também pelo charme, pela elegância da época, né? Então ele conheceu a moça dentro do ônibus e surgiu um flerte, um início de um romance. Aí o aluno falou, professor, conheci minha esposa dentro do ônibus. Aí eu vi que este livro, José de Alencar, 5 minutos, você que você for professor de literatura, você pode usar com seus alunos, que ele, apesar de ser lá do século XIX, hoje em dia tem pessoas que se conhecem dentro dos ônibus e se apaixonam. Foi o caso da história deste livro, né? Falou? Então, é esta minha mensagem, com todas essas figuras aqui, desenho. Na época eu botei a data do meu aniversário, 6/7/19, foi no ano 2019, né? Só alegria, tá? E os alunos ficaram encantados com esta aula. E gravaram o nascimento da Crazinha, né? Da Crase. Viu? Aí uma aula assim encanta os alunos, né? E depois poderiam bem, ao término da aula, cantar a música, né? Alma gêmea, sonho lindo de viver. Né? Eu não vou cantar aqui não, porque o cantor espetacular é o Fábio Júnior, não sou eu. Eu sou apenas querendo que os alunos tenham a melhor aula possível e ame a escola como eu amo, né? Tenho um amor muito grande pela escola, tanto quando eu era aluno e como eu hoje sou professor. Olha, um dia, ainda lá no primário, né? Um dia eu levantei correndo e falando, mãe, a senhora não me acordou, estou atrasado. E me vestindo desesperado, gente, desesperado, porque eu amava a escola e eu pensei, perdi a aula hoje, meu Deus. E minha mãe falava, eu não escutava, porque eu estava tão afobado que eu fui me vestindo pela sala, entrando pela cozinha, com a camisa no ombro, todo afobado. Cadê meu sapato? Aí mamãe se aproximou de mim e falou assim, hoje é sábado, Zezinho. Aí eu, ai meu Deus. Imagina um menino que amava a escola e ama ser professor e nunca direi, como é que ser aposentado? Nunca vou me aposentar. Eu sou professor em todos os momentos desta vida. Um dia eu estava na parada de ônibus, gente, ônibus. Ó, o ônibus da história aí, escrevia assim, O-M-O-N-I-B-U-S, ônibus. E num banner que eu tenho grande, eu tenho o ônibus mais em cima, né, desses personagens. E aí tá lá, se escrevia ônibus. Depois caiu o M e entrou o acento circunflexo em cima do O, né? Ficou ônibus. Entendeu? Então, era uma alegria só, gente. Era fantástica a minha aula. Eu tinha amor demais. Eu dava brindes para aqueles que fossem acertando, respondendo. Eu entrava na sala de aula cheio de brinquedinho dos menores, né? E os maiores, outros tipos de brindes, né? Outras coisas maiores. Mas para os pequenininhos levava uns brindezinhos, até uns sapinhos e passarinho de papel que eu fazia. Cada um que acertava a resposta de um assunto que foi explanado ali, que foi ministrado, eles ganhavam brindes como prêmios. Aí ficava todo mundo participando com alegria. Falou? Então, esta é a aula do professor Albuquerque Alencar. E alguns alunos diziam assim, eita, o trabalho desse professor é muito doido. Aí eu dizia, doido de maluco? Ele, não, professor, de legal.
Tá vendo que aluno também é cultura? O aluno acho que ensina mais para o professor do que o professor para o aluno. Já viu falar em doido de legal? Muito doido de legal. Aí, gente, um dia eu estava numa parada de ônibus e aí chegaram 8 alunos que iam para Sobradinho, só que eu ia para Fercal. Aí eu fiquei esperando o ônibus com eu vi eles comentando. Hoje tem aula de pronomes. Eita, o professor falou que vai cair todos os pronomes. Caso reto, caso oblíquo, pronome possessivo. Aí eu peguei e falei, turma, pessoal, eu sou professor de português, quer que eu fale de pronomes? Aí eu fiquei falando 15 minutos até o ônibus aparecer. Aí pegamos o ônibus, tchau, professor, valeu. Eles viraram para o lado direito, indo para Sobradinho, e eu virei para a esquerda, quer dizer, desci, peguei o Boa Vista, indo para Fercal. Aí, gente, um mês depois, eu me encontrei com um aluno na feira de Sobradinho, e o aluno falou, professor Albuquerque, oi. Ele me reconheceu, né? Mais fácil o aluno reconhecer o professor, né? Aí ele falou, professor, aquela aula que o senhor deu da parada do ônibus, eu acertei tudo, parece que ele tirou 80. Não é sensacional isso, gente? Tem que trabalhar com amor. Todas as profissões trabalhassem com amor, a pessoa não ficava chorando no hospital, né? O outro não ficava implorando para cortar uma árvore que está caindo em cima do seu telhado, né? Todo mundo trabalhasse com amor, né? Fazia um asfalto bom para todo mundo, botava bastante consistência, não botava um asfalto que a chuva leva. Com amor, gente, com amor, tem que trabalhar com amor. Você fica feliz e Deus, e a gratidão de Deus é grande por tudo aquilo que você fizer pelos seus irmãos, pelos seus amigos, principalmente pelos seus alunos, seus pacientes, quem for médico, tem que tratar bem, principalmente os inocentes, as crianças e os adultos, e os idosos, que chegam no hospital e fica horas e horas e horas e não tem aquele amor que deveria ter. Mas eu tenho. Somente por amor. Então, felicidade a todos e que Deus que abençoe a todos. Aqui se despede o professor